Olá, eu quero saudar a você na graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer-lhes da nossa alegria em juntos podermos mais uma vez estudar e meditar na Palavra de Deus. Este vídeo é o segundo de uma série sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo, e nós vamos tratar sobre o tema Paulo, o embaixador da redenção, como tema mais amplo, e de uma maneira mais específica nós vamos para o tema perseguidor e perseguidos, que vai tratar de uma fase muito importante, eu diria que crucial, na vida e no ministério do apóstolo Paulo. É o momento em que ele vai trazer à memória uma série de recordações da sua vida, como e do seu chamado para o ministério apostólico. Para entender um pouco mais sobre essa dinâmica, o que aconteceu com o apóstolo Paulo, eu aconselho você a rever o vídeo 1, onde nós introduzimos a série sobre o ministério do apóstolo Paulo. Então, no estudo de hoje, nós vamos tratar especificamente deste tema perseguidor e perseguidos. Lembrando aqui o que o próprio Paulo diz para a gente e registrou na palavra de Deus em 1 Timóteo 1,13, quando ele diz: a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. O que ele está fazendo aqui é recordando então um pouco de como ele era, do que aconteceu na sua vida, do que ele fazia à igreja antes da sua conversão, antes do seu chamado por Deus para ser um seu seguidor, um servo seu. Uma das coisas que nós vamos observar na vida e ministério do apóstolo Paulo são as suas memórias, aquilo que ele registra sobre o que ele se lembrava, o que quis o Espírito de Deus estivesse na sua mente e fosse registrado para a posteridade como revelação de Deus ao ser humano. E uma das coisas que está bem patentes aos nossos olhos é quanto da sua conversão, é esse texto de Atos 9, 21, quando o homem que é enviado para orar pelo apóstolo Paulo para que ele recuperasse a vista, uma vez que estava ou que ficara cego, né, por algum tempo, é essa frase, né? Não é este o que exterminava aos que invocavam o nome do Senhor Jesus? Isso mostra que Paulo já era um homem famoso por suas perseguições, pelas atrocidades que ele cometia contra os cristãos, e o homem que é enviado para orar por ele, então faz essa pergunta ao Senhor, e ele estava então aqui bem consciente, né, bem sabia bem o que Paulo fazia, né? Na verdade diz que Paulo exterminava, ou seja, Paulo matava. O verbo exterminar aqui, meus queridos irmãos, prezadas irmãs, caríssimos espectadores, é aquele mesmo verbo que era usado no mundo antigo para referir-se a um exército quando invadia uma cidade a fim de saqueá-la, né? O exército então entrava para destruir, para matar tanto a grandes e pequenos, muitas vezes com uma brutalidade cruel e deitando por terra em total assolação aos seus moradores. Essa palavra, então, exterminar aqui, ela está sendo usada numa referência ao apóstolo Paulo, mostrando que ele procurava destruir a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Quando acontece a conversão do apóstolo Paulo e os anos seguintes, ele não vai se esquecer do que ele fizera, a sua memória não vai ser apagada. E então ele vai trazer, vai ter algumas recordações dolorosas, né, por assim dizer, acerca do que ele fizera. Então, em suas cartas, ele revela lembranças daquele tempo, lembranças daqueles dias nos quais ele perseguia de modo cruel aos cristãos. E essas lembranças, essas recordações, elas de alguma maneira apunhalavam a sua consciência o tempo todo. Vamos observar
observar, então, da sua própria pena, o que ele escreveu a algumas igrejas, o que ele escreveu a algumas comunidades sobre essas lembranças que ele tinha daquele período. Uma primeira lembrança é na sua carta escrita aos Gálatas, ou à igreja da Galácia. Ele diz que, sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Olha só, novamente, um verbo semelhante àquele que eu mencionei anteriormente. E as pessoas diziam o seguinte: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então perceba que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele odiava os cristãos, ele devastava a igreja, ele procurava destruir a fé. Numa outra carta, a carta aos Coríntios, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, né? Persegui a igreja do Senhor. Ou seja, o que ele estava fazendo? Ele estava procurando destruir a igreja, não só em Jerusalém, mas em todos os lugares onde ele pudesse ir. Tanto é que na sua conversão, que está registrado no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que ele estava indo destruir ou prender cristãos fora dos limites de Israel. Estava indo perseguir cristãos na Síria, em Damasco. Um outro texto interessante é Timóteo. Ele escreve 2 cartas a um jovem chamado Timóteo, e numa dessas cartas ele diz que a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Então essas lembranças, essas memórias, elas estão vivas na mente do apóstolo Paulo, como fruto daquele que ele fazia contra os cristãos, contra a igreja. Ao enfrentar um tumulto em Jerusalém, num determinado momento, ele diz o seguinte: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Então aqui é ele fazendo a sua defesa para pregar o evangelho. E ele diz o que ele fazia antes de ser um cristão, antes de ter conhecido ou ter se encontrado com o Senhor Jesus. Na verdade, foi Jesus quem se encontrou com ele, marcou o dia, a hora e o local onde ele, Paulo, seria transformado pelo Santo Evangelho. Num outro momento, já agora aprisionado, ele vai apresentar a sua defesa perante um rei chamado Agripa. E ali, novamente, essas lembranças, essas memórias vêm à sua mente. Ele diz a Agripa o seguinte: a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E ele diz: encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava, obrigando-os até a blasfemar. Esse verso aqui de Atos, esses versos de Atos 26, 9 a 11, eles revelam então bastante da atividade, da intensidade com que o apóstolo Paulo trabalhava contra o evangelho, contra a igreja. Primeiro, ele encerrava muitos na prisão, ou seja, colocava muitos na prisão. Se alguém precisava do voto de alguém para ser morto, Paulo dava este voto, dava o meu voto quando os matava. Certamente obrigou muitos a blasfemar do nome do Senhor Jesus Cristo. É provável que alguns talvez tenham inclusive fraquejado e tenham blasfemado do santo nome, o nome do Senhor Jesus. Então percebam que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor cruel do cristianismo, um perseguidor cruel dos cristãos. Mas uma pergunta que vem à nossa mente, sobre a qual nós precisamos refletir, é: por que tanto ódio? Por que tanta raiva para com aquele grupo de pessoas, aquele grupo de cristãos, de seguidores do caminho? Por que Saulo os odiava de tal maneira? E nós vamos então observar que existe uma resposta que ela pode ser dada em duas perspectivas. Primeiramente, nós vamos observar que Paulo odiava os cristãos porque Jesus reivindicava
ser o Messias de Deus, o enviado de Deus. Como que isso afetava a sua vida, como que isso afetava o apóstolo Paulo? A questão de reivindicar ser o Messias por parte de Cristo Jesus era algo assim muito difícil para um judeu, né? Para um judeu, porque a expectativa dos judeus naquele período, nos dias do apóstolo Paulo, em que eles estavam vivendo debaixo do domínio romano, eles viviam também a expectativa da vinda do Messias, do grande libertador, aquele que poria um fim ao jugo que eles vinham sofrendo. E isso ao longo da história. Só para você ter uma ideia, os judeus, eles ficaram sujeitos durante um tempo aos babilônios, depois aos persas, aos gregos, e agora eles estão debaixo do domínio romano. O seu território tão grande que era no sonho deles, né? Como nos dias antigos lá dos patriarcas, agora era um território pequeno, né? Muito reduzido comparado ao que fora no passado. Só que a questão do Messias, né? A ideia do Messias na mente do judeu apontava para o ungido de Deus. Então, os reis, ao serem coroados, eles eram ungidos com óleo, e assim o Messias significa grande rei de Deus. Só que Jesus Cristo, ele morre no madeiro, ele morre condenado, ele morre crucificado. E havia, inclusive, entre eles, os judeus, ideias diferentes quanto a o que esse grande rei faria quando viesse. Por exemplo, alguns pensavam que ele viria como um herói conquistador, que iria guiar o exército dos judeus pelo mundo afora, sujeitando primeiro os romanos, depois prosseguindo com conquistas, até subjugar o mundo inteiro. Outros pensavam que isso envolvia a destruição dos gentios. Outros ainda pensavam que envolvia uma redução dos gentios à posição de escravos dos judeus. Então, desta forma, na mente do judeu, estava a ideia de que o Messias seria um rei poderoso e conquistador. Só que não foi isso que aconteceu. Aquele que se julgava, ou que se dizia ser o Messias de Deus, o Filho de Deus, ele foi pendurado numa cruz. E o judeu sabia que tal atitude, que tal coisa fazia daquela pessoa um maldito de Deus, alguém amaldiçoado. Então, Paulo, ou para Paulo, a base do cristianismo, o alicerce do cristianismo, não passava de uma mentira perniciosa, de uma blasfêmia. E, portanto, essa religião e aqueles seus seguidores precisavam ser eliminados o mais rapidamente possível. Então, aqui está uma das causas, das razões da raiva, do ódio do apóstolo Paulo para com os seguidores de Cristo. A segunda razão que eu vou mencionar aqui, que nós vamos tratar com você, é que se Jesus estava certo quanto à verdade, quanto a Deus e a verdadeira vida ou religião, então Saulo e os demais líderes estavam errados. E Paulo não podia admitir isso, né? Ou seja, a base do pensamento judaica ou do judeu ortodoxo era que se um homem guardasse a lei, ele estaria agradando a Deus. Se ele orasse todo dia, às 6, às 9, ao meio-dia, às 15, às 18, se observasse a lei do sábado com todos os seus rituais, com todos os seus detalhes, se ele lavasse as mãos do modo correto, se não tivesse nada a ver com aqueles que quebravam a lei, então eles estariam salvos, eles estariam agradando a Deus. Só que Jesus, na visão de Paulo, ele quebrou essas coisas. Ele não lavava a mão como os judeus requeriam. Ele fazia coisas que os judeus não faziam no dia de sábado. Então, eles, de uma certa forma, eles olhavam para Jesus e seus seguidores como pessoas indesejáveis.
Para Paulo, Jesus não passava de um grande pecador. E ele odiava Jesus por pensar que ele, Saulo, era um homem bom diante de Deus e que fazia tudo o que a lei mandava, mas que aquele Jesus e os seus seguidores, então, eram transgressores da lei, portanto, eles não cumpriam a lei de Deus. Então, aqui estão dois motivos pelos quais Paulo odiava os cristãos, odiava o cristianismo e então perseguia com tamanho ódio, com tamanha raiva aqueles seguidores. Vamos pensar aqui o seguinte: diante de tamanha raiva, qual era o comportamento dos seguidores de Jesus? Como que eles se comportavam? Vamos observar um pouquinho o pensamento dos perseguidos por Paulo, né? O fato é que, diante de tanta raiva, de tanto ódio, Paulo ele teve que enfrentar vítimas decididas a serem presas e até mesmo morrer, se necessário fosse, em nome da sua fé. E faziam aquilo de uma maneira singular. E tudo aquilo levou certamente Paulo a pensar, ou levava Paulo a pensar da seguinte maneira, né? Deve haver algo importante nesta religião. Porque ninguém pode sofrer ou morrer por uma ilusão ou uma mentira. E Paulo, então, ele vai, num primeiro momento, lidar com uma testemunha que certamente marcou muito a sua mente, marcou muito a sua memória, que foi o diácono Estevão. O diácono Estevão, nós sabemos pela leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que era um homem cheio de fé, um homem poderoso em palavras, um homem temente a Deus. Estevão, ele se tornou um dos principais evangelistas, um dos principais propagadores da fé cristã, antes do apóstolo Paulo. E Estevão vai ser morto pelas autoridades por causa da sua fé. E o registro da morte de Estevão está, ou encontra-se no capítulo 8, 7 e 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. E quando Estevão vai ser morto, vai ser apedrejado, Paulo está ali presente, está vendo o que está acontecendo, ele ouve o seu testemunho, diante dos seus pés se coloca as vestes de Estevão. E o que chama a atenção aqui, naquele episódio da morte de Estevão? Primeiro, o seu aspecto físico. O evangelista Lucas, ao escrever o livro dos Atos, ele diz que todos os que estavam assentados no sinédrio, presta atenção aqui, olha, todos, né, os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. A ideia aqui é de que resplandecia, havia algo diferente no rosto de Estevão naquele momento. Então, o ímpio, e nesse caso aqui Paulo estava agindo como um ímpio, diante de uma visão como esta, ele teria que ter ou tomar pelo menos 3 atitudes. A primeira delas seria fugir, né? Ou seja, havia algo diferente, um rosto brilhando, aparentemente um anjo. Então, primeira atitude, fugir. Segunda atitude, crer que de fato aquele homem havia estado com o Senhor, conhecia o Senhor. E a terceira seria então destruir. E claro que essa foi a opção daquelas autoridades. Então eles olham, percebem o aspecto físico de Estevão e a decisão é destruir. A outra questão é a acusação que Estevão faz, é dada a ele a oportunidade de defender-se das acusações que estão sendo feitas a ele. E Estevão, ao invés de amenizar o seu discurso, ao invés de arrefecer a sua fala, de ser mais brando, para quem sabe tentar salvar a sua vida, ele fala com uma intrepidez tamanha, com uma ousadia tremenda. E o que ele faz? Ele acusa os judeus, primeiro de terem um coração de pedra, coração endurecido, não darem ouvidos, voz à palavra do Senhor. Acusa eles de estarem resistindo ao Espírito Santo de Deus. Acusa-os de imitar aos seus pais, que mataram, que assassinaram os santos.
acusa-os de matar o Senhor Jesus Cristo e de serem eles os transgressores da lei ou da essência da lei. Então, ao invés de trazer uma defesa para ser livre, parece que Estevão ele piora a situação para o seu lado, mas o que ele está fazendo é testemunhar acerca de Jesus. Aqueles que conhecem a Cristo não podem se calar. Os próprios apóstolos Pedro e João, numa outra oportunidade, diante desse mesmo sinédrio, desse mesmo grupo de pessoas, além de autoridades policiais, eles foram pressionados para não mais ensinar, para não mais falar em nome do Senhor Jesus. Eles se levantam cheios de poder e dizem: autoridades, julgai se é justo diante de Deus obedecer a vocês e não a Deus. E eles vão dizer o seguinte: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Portanto, aqui Estevão faz algo semelhante. Ele não pode deixar de falar das coisas que viu e ouviu. E ele então apresenta aqui a acusação contra os judeus como uma defesa, dizendo: eu estou certo e vocês estão equivocados. A outra questão que nós vamos observar em Estevão diz respeito à sua execução. É o momento em que ele vai ser executado. E lembre-se que Paulo está presente, Paulo está vendo tudo isso. Então, Estevão, ele vai dizer o seguinte: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. No momento em que Estevão diz isso, eles então rasgam as suas vestes, pegam Estevão, arrastam-no pela cidade, levam-no para fora para ser apedrejado. No momento em que ele vai ser apedrejado, Estevão faz uma oração. Talvez uma das orações mais fortes, mais poderosas, mais vívidas que nós temos. Primeiro, ele pede para que Deus receba o seu espírito. E pede também para que Deus não leve em conta aquele ato de crueldade e que perdoe os seus algozes, mostrando ali a sua superioridade moral e espiritual. Vale muito a pena ler essa defesa de Estevão nesse capítulo 7. E logo depois nós vamos observar que o resultado do capítulo 8 é uma grande perseguição contra a igreja por causa deste testemunho que Estevão deu ali naquele contexto, naquele momento. Né? Então, tudo isso era muito estranho, ou soava muito estranho para o apóstolo Paulo. Poder ver aquele homem testemunhando de maneira tão ousada, de maneira tão poderosa, e aquilo deixou marcas profundas na mente, no coração, na alma do apóstolo Paulo. Tanto é que vão ser recordações que vão caminhar com ele, que ele vai levar por toda a sua vida. Inclusive, vai ser usado como ilustrações da sua fé, a fé cristã. Portanto, já terminando essa nossa exposição deste período, desta fase do apóstolo Paulo, o que nós vemos aqui? É que Saulo está ali naquele momento e ele consentia na morte de Estevão. As testemunhas deixaram aos pés de Paulo ou do jovem Saulo as vestes quando iam apedrejar a Estevão. Saulo, meus queridos irmãos, ele assistiu a tudo aquilo. Ele viu o aspecto angelical de Estevão. Ele ouviu a tese e defesa de Estevão. Ele ouviu a acusação que Estevão fez contra os judeus. Ele ouviu a oração de Estevão para estar com Jesus e para perdoar os seus algozes, para perdoar aqueles que estariam ou que estavam ali para o apedrejar. Então, como conclusão, o que vem à nossa mente? Pensando na pessoa de Paulo como um perseguidor e os perseguidos. Que impacto causou aquela cena, especialmente o apedrejamento de Estevão, na vida de Paulo e de outras pessoas? Certamente deixaram marcas profundas em todos eles, e principalmente em Saulo. Eu creio que foi impossível que ele não se tenha impressionado com aquele testemunho, com as palavras de Estevão.
E passo a passo, o que nós vemos é que dali em diante Deus vai transformando o coração de Saulo, até que finalmente ele se rende ao Senhor e se torna o grande propagador da fé cristã, da fé que outrora procurava destruir. Esta é uma demonstração clara do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, do que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Não existe coração tão duro que o Evangelho, que a mensagem do Evangelho não possa penetrar. Não existe coração tão duro que Deus não possa transformar. Não existe homem tão ruim, tão cruel, que Deus não possa fazer dele um novo homem, uma nova criatura. Isso é o que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Talvez, humanamente falando, nós disséssemos uma causa perdida, uma vida pela qual não vale a pena lutar. Só que para Deus não existem causas perdidas. Não existem corações tão duros que não possam ser transformados. Não existem pecados tão grandes que não possam ser perdoados. E isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. E Deus o salvou. Deus fez dele um seu mensageiro, o seu porta-voz. Talvez o principal dos porta-vozes cristãos, depois do próprio Senhor Jesus Cristo. E a minha oração, então, é para que, olhando para o que Deus fez em Paulo, na vida de Paulo, à luz desta aula, que nós possamos crer que Deus, o Deus a que nós servimos, o Deus dos cristãos, Ele é um Deus poderoso para transformar vidas. E certamente aqui na nossa cidade, aí na sua cidade, você que está vendo esse vídeo noutra localidade, talvez existam pessoas tão duras, tão cruéis, tão más, quanto o apóstolo Paulo. E nós, como cristãos, precisamos fazer por essas pessoas duas coisas. Primeiro, pregar o evangelho para elas. Segundo, orar para que Deus tenha misericórdia e transforme essa vida. E, principalmente, não ter medo de testemunhar do Senhor Jesus, como fez Estevão. Estevão, ousadamente, corajosamente, ele pregou o evangelho, ele anunciou a pessoa de Jesus e vidas foram transformadas. Talvez olhando para o que aconteceu a ele, alguns possam pensar que ele foi derrotado. Mas não existe derrotas para Deus, para o povo de Deus, para a igreja de Deus, quando o evangelho é anunciado. Deus é glorificado, o evangelho cresce, vidas são impactadas, ainda que nós não percebamos isso, não vejamos isso naquele momento. E Deus é honrado por nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que conhece o evangelho, não tema falar, não tema anunciar o seu Redentor, a salvação na pessoa bendita do seu Redentor, do nosso Redentor, Jesus Cristo. Que Ele então te abençoe grandiosamente. Nós vamos estar orando para finalizar esta aula, pedindo a Deus que abençoe a minha vida, a sua vida, que abençoe a sua igreja aqui na terra. Oremos. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por este momento precioso, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, de perceber o poder transformador do Evangelho na vida de pessoas. Ó Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por eu já ter sido alcançado, transformado, salvo por esse Evangelho. Talvez as pessoas que estão nos acompanhando aqui também tenham já passado por essa transformação. Eu te louvo, ó Deus amado, pelo privilégio de sermos teus porta-vozes, teus missionários, teus evangelistas. E eu oro, Deus, para que a nossa igreja seja uma igreja ousada para anunciar em alto e bom som, por cada rua, por cada bairro dessa cidade, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção. Dá-nos direção, dá-nos, ó Deus, desejo de anunciar a salvação em Jesus, de falar desse evangelho que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Manifesta, Deus, a tua graça, manifesta o teu poder na vida da tua igreja. Ó Deus, reveste com a autoridade
com o poder que vem do alto e dá direção. Ó Deus, porque nós cremos que a esperança vem do alto, a esperança está no Senhor, e nós então depositamos diante de Ti a nossa confiança. Assim nós oramos, desejando ser usados como instrumentos nas Tuas mãos, para a propagação do Evangelho, para o crescimento do reino e para a glorificação do Teu nome. Faz isso, ó Deus, em mim, nos meus irmãos, na Tua igreja. Assim nós oramos em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Ok, meu caro irmão, prezada irmã, que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida. Se esta aula, se esse estudo abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas para que também possam ver, ouvir, conhecer essa história, ser tocada pelo Senhor e ser usada pelo Senhor como instrumentos nas suas mãos. Que Deus em Cristo muito te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.